Bom dia, olha lá, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma das nossas conexões da manhã com o estudo do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Tava aqui amarrando os cabelos, gente. Acabei de subir do treino. Tá tudo sujo esses cabelos aqui, ó. Mas bora lá. Não dá tempo de tomar banho não pra fazer live, A gente faz live assim mesmo, o que importa é o conteúdo, não é a pessoa que tá aqui, né? Mas bora lá. Meu cafezinho deu tempo de fazer, gente. Só subo correndo, faço cafezinho, que eu treino em jejum, mas eu subo correndo, faço cafezinho, pego o meu livro, ligo o celular e arrumo o pedestal aqui, que pra variar tá quebrado, vou ter que dar um jeito, ter que arranjar um tempo para ir numa loja comprar um suporte celular. Porque o meu tá quebrado, gente. Toda vez vocês perceberam que eu ligo o celular uns 2 minutinhos atrasado? Porque fico tentando dar uma gambiarra aqui no suporte do celular. E aí demora um pouco, né? Porque tá quebrado, então eu tô adaptando. Mas bom dia! Vamos falar de coisas boas, não de coisas quebradas. Bom dia, meninas! Adrineia, é isso? Adrineiva. Bom dia, Gabi. Bom dia, Cris. Arinha, Jaque, Kari, Aline, quem mais? Diogo Pereira, sejam bem-vindos a mais uma das nossas conexões da manhã, ok? Arinha, eu também treino em jejum, é ótimo, energia inexplicável. Antes eu passava mal, sabia? Quando eu comecei, eu treinava em jejum, menina do céu, me dava um negócio treinando, parecia que eu ia desmaiar. Mas eu acho que era falta de prática, né? Falta de hábito mesmo, de costume. Depois eu comecei a comer pra treinar. Mas daí a gente fica pesada. Aí eu comecei a ter náusea por conta da refeição. Até que eu comecei a encontrar esse equilíbrio. Dar uma mordidinha na banana, ia treinar. E agora eu tô conseguindo treinar em jejum mesmo. E é muito bom mesmo. Daí você chega, toma um café da manhã, faz um cafezinho, é bom, né? Deixa eu contar uma coisa aqui. Que a Jaque ontem, a Jaque que tá aqui, gente, é uma mamãe, seguidora aqui, tá aqui dentro na live. Nem pedi pra ela autorização pra contar, mas eu vou contar. Porque isso motiva, então nós temos que disseminar tudo que motiva. A Jaque ontem foi levar os filhos pra dar uma volta numa praça, acho que era, pra brincar um pouco e aproveitou esse tempo, essa oportunidade pra fazer uma caminhada. Porque nós vamos falar sobre a importância desse autocuidado hoje, né? E ela foi, e gente, olha que bacana, ela tava lá nos primeiros 2 minutos dela, fazendo um trotezinho, correndo e cansou, parou, e aí ela falou, não, eu não vou desistir, eu vou continuar. E ela lembrou de um story que o Rafa fez, meu marido, esses tempos atrás, não sei se vocês viram o story dele, falando que ele foi correr e aí algo dizia dentro dele para ele não continuar, mas daí ele pegou e falou, eu escutei a vozinha da Gabi falando, foca no agora, e ela fez isso, foca no agora, e ela conseguiu correr 5 minutos ao invés de só 2, ou seja, dobrou, né? Mais do que o dobro desse tempo. Parabéns, Jaque! Contei para todo mundo que tá aqui, para todo mundo que vai assistir isso no YouTube, porque é importante a gente saber que se a gente muda aqui, se a gente comunica positivo, se a gente busca recursos do que a gente está estudando, do que a gente está lendo, do que a gente está ouvindo, a gente muda resultados, né? E ela fez isso, cuidou dela, se motivou, conseguiu. E se ela conseguiu isso, o que ela não é capaz de conseguir? Aí a Jaque aí, ó. E vocês também. Por que eu tô contando a história dela? Para vocês saberem que é possível, né? Mesmo que se você não é uma assídua por esportes, mesmo que você não pratique isso com uma intensidade, é totalmente possível você conseguir resultados de pouquinho em pouquinho que vão te fazer se sentir melhor, mais disposta, mais motivada, e isso é muito, muito, muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa maternidade. Tá bom, pessoal? Gabi, a Jaque colocando em prática os aprendizados, Elaine entrou, a Fer, bom dia, meninas. Eu comecei a caminhar no final de semana por causa de vocês, Alessandra. Ai, gente, é isso aí, é por isso que eu posto os treinos, sabe? Eu posto pra motivar. Tem gente que vê e fala assim, Gabi, eu me sinto um lixo quando eu vejo as suas coisas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Como é que por que tem pessoas que veem algumas coisas e se motivam a fazer, outras vêm e se sentem um lixo ao invés de motivadas, tá?
Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver como é que vai ser o caminho, porque, gente, eu não planejo a conexão da manhã. Vou ser bem sincera pra vocês. Eu não sento e crio um roteiro e decido o que eu vou falar. Eu deixo o Espírito Santo fluir. Eu deixo ele me tocar e eu falo o que vem na minha mente, eu falo o que surge. Então, às vezes, eu até penso, vou falar sobre isso, mas quando eu vejo, terminou a live, eu falei sobre algo completamente diferente. Então, vamos ver o que Deus tem pra gente hoje, o que Ele reserva pra mim e pra vocês através dessa live, tá bom? E vamos lá, nós entramos hoje no capítulo 5, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 todo. Segunda-feira a gente começa o capítulo 6 do livro, tá? Estamos chegando na metade dele, hein, gente? E ele começa já falando sobre a nossa fé. E ele fala assim: a mulher cristã procura o equilíbrio. Ela sabe que a única maneira de completar-se é manter o equilíbrio. Por isso que eu falo pra vocês, não é nem sobre perfeição e nem sobre... não é nem sobre autoritarismo e nem sobre permissividade, porque não é sobre perfeição, é sobre evolução, certo? Se eu foco na permissividade, eu tenho prejuízo. Se eu foco no autoritarismo, eu também tenho prejuízo. Então eu preciso encontrar o equilíbrio, o caminho do meio. E é exatamente isso que ele está falando aqui. A mulher cristã procura o equilíbrio. Ela sabe que é a única maneira de completar-se mantendo o equilíbrio, certo? Depois de sentir-se, né? Porque se a gente não busca o equilíbrio, o que acontece? Depois de sentir-se como um burro de carga o dia inteiro, de ser mãe a tarde inteira, para algumas o dia todo, é difícil transformar-se em um pote de mel à noite. Quem concorda, levanta a mãozinha aí para eu ver. Não é verdade? Não é verdade, gente? Como é que a gente vai conseguir ser um pote de mel à noite para os nossos maridos, né, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, se durante o dia inteiro a gente foi burro de carga, ou a gente só foi mãe o tempo todo e não teve esse tempo pra gente, não é verdade? À noite fica cada vez mais difícil a gente conseguir ser um pote de mel. Essa tarefa, ela fala, só pode ser realizada se a mulher se aquecer à luz da palavra de Deus e buscá-lo para aprender maneiras criativas de equilibrar-se, não é? Então, olha só, eu preciso buscar a Deus, porque sem Ele eu não consigo atingir aquilo que eu desejo. Ele me traz o equilíbrio, Ele me traz a serenidade, Ele me traz a sabedoria. Então, isso é muito, muito, muito importante, certo? E isto não pode ser feito sem oração, não pode ser conseguido sem Deus, certo? Então, gente, a gente precisa dedicar um tempo do nosso dia para se colocar diante de Deus, para que Ele venha trazer esse equilíbrio, porque sem isso a gente não consegue. Eu vivo muito isso na minha vida. Os dias que eu não consigo me conectar com Deus, seja no louvor, seja na palavra, seja em oração, é um dia que passa mais pesado, sabe? É um dia que eu tenho que respirar fundo mais vezes, é um dia que a minha paciência com as crianças fica bem menor. Aí se eu volto para Deus, se eu vou lá, se eu escuto a palavra dele, se eu ouço um louvor, se eu vejo algo, uma pregação no YouTube, algo que alimenta o meu espírito, a minha alma, ela se torna muito mais equilibrada, né? Eu consigo ter mais noção, mais sabedoria, mais discernimento, mais empatia, mais paciência, porque isso vem dos céus. Não importa o quanto você estude, não importa o quanto dos recursos de PNL, de coaching, de psicologia você aprenda. É Ele que vai sustentar o dia a dia, é Ele que vai trazer isso pra gente, né? Quantas pessoas dentro da minha profissão eu vejo que caminham, quando caminham com Deus, conseguem manter por mais tempo o que aprendem. E as pessoas que decidem não caminhar mais com Deus, que caminham só durante o processo, mas que depois decidem sair disso, tentar se resolver mais sozinha, elas ficam oscilando mais vezes. Elas retornam ao que era antes com mais facilidade, elas se veem perdidas muitas vezes. Então, Deus é aquele que vai manter o nosso aprendizado, que vai dar sabedoria, que vai dar discernimento. Então, mães, coloquem a sua espiritualidade em primeiro lugar. Busquem a palavra de Deus, busquem um louvor, busque ler a Bíblia, busque uma oração, busque, né, para que você consiga aí um combustível eficiente para a sua trajetória de evolução, tá? E ele continua assim, ó: a oração de hoje é muito simples.
Senhor, ajuda-me a cumprir minha tarefa. Olha o que a gente pode pedir para Deus todos os dias de manhã. A gente acorda antes de sair do quarto, gente. Colocou os pés, sabe, sentou na cama, colocou os pés no chão, ó, fecha os seus olhos e fala, Senhor, ajuda-me a cumprir a minha tarefa hoje. É a primeira oração que ele fala para a gente poder fazer. O poder da oração simples, consciente de Deus, é tudo o que você precisa. O importante é dizer-lhe, Senhor, preciso de ti. Ficamos tão ocupados pedindo coisas que às vezes nos esquecemos de pedir-lhe, ou seja, pedir Ele para nós, né? Mas é Ele que tem tudo nas mãos. Lembre-se, porém, de recuperar o que Ele pegou. Então ele fala assim, no meio da oração, ele dá um exemplo. Às vezes você pode se sentir como uma xícara de café e tá transbordando essa xícara e fica caindo, né? Fica caindo esse café. Aí ele fala assim, peça para Deus ser o seu pires, para pegar esse resto de café, né? Esse caldo, esse suco, o que seja em você que tem derramado. Só que ele pede, lembre-se, porém, de recuperar o que ele pegou. Deus pode ser o seu pires e sustentar isso que fica saindo de você, que você não gostaria que saísse. Mas recupere isso, recupere o que caiu no pires, pois a graça não dura muito tempo. Se segurou pela graça, se Deus fez por você, você precisa resolver logo o assunto, autorresponsabilidade. Descubra uma estratégia para lidar com o que Deus lhe deu. Por que às vezes a gente sente que fica derramando as coisas o tempo todo? Eu grito demais, eu tô sobrecarregada, eu tô cansada, eu tô desanimada com o meu casamento, eu tô desanimada com a minha vida, eu tô desanimada com o meu corpo, eu tô desanimada, certo? Mas eu tô em oração e Deus fica sustentando esse desânimo. Então ele manda uma pessoa para me dar uma palavra, ele milagrosamente faz com que eu me sinta melhor ouvindo uma música, ele manda gente, ele manda coisas, ele manda histórias, ele manda frases, ele manda lives, não é? Pra gente se sentir melhor. Só que aí a gente sente que todos os dias acontece algo e eu tenho que ficar sendo sustentada. Por quê? Porque Deus, ele é graça. Hoje a gente vive na graça. Então ele derrama essa graça para dar como se fosse um impulso, um apoio, uma base pra gente. Mas a gente não pode ficar só dependendo desse pires o tempo todo. Se o teu café tem sido derramado todos os dias, não tem algo estranho? Não é muito café que você está colocando nessa xícara? Todo dia você vai precisar molhar o pires? Todo dia vai precisar cair café no seu pires? Por que você não coloca menos café? Você está entendendo? Todos os dias vai ser um pires e uma xícara que você vai usar? Não pode ser mais prático só uma xícara? Então, por que será que todo dia está acontecendo as mesmas coisas? Porque está precisando controlar o que está sendo colocado dentro dessa xícara, para que ela pare de derramar, para que eu pare de sangrar, para que eu pare de reclamar, para que eu pare de me sentir sempre desabastecida, tá? Por quê? Porque Deus vai me sustentar, porque Ele é misericordioso, né? Porque Ele tem compaixão, porque Ele tem amor, mas Ele não pode ser permissivo ao ponto de resolver todos os meus problemas. Eu preciso encará-los e resolver a minha vida. Entenderam? Tá fazendo sentido para vocês? E aí, ele continua aqui. O trabalho não deve tomar conta de você, a ponto de fazê-la deixar de ser uma pessoa. E pode ser qualquer trabalho, tá? Pode ser o trabalho fora de casa, numa empresa, pode ser o trabalho doméstico dentro da tua própria casa, pode ser o trabalho maternal, de cuidar dos filhos, qualquer tipo de trabalho. Ele não pode tomar conta de você toda, a ponto de fazê-la deixar de ser uma pessoa. Aprenda com os homens mesmo, os maridos. Eles jogam futebol, riem, brincam e diversificam. Isso é essencial à sobrevivência. A dama deve, depois de cumprida a tarefa de mãe, colocar os filhos na cama, tomar um banho quente com sais fragrantes, ouvir música suave e agradável, liberar a tensão e entrar em outro estágio. Você tem outro estágio? Todos nós precisamos disso. O que ele está falando então? Nós precisamos ter um tempo em que a gente vai se sentir diferente da rotina do dia a dia. Qual é o seu tempo em que você faz coisas diferentes? Em que você sai do estágio de mãe, sai do estágio de esposa, sai do estágio de profissional e se torna um estágio sublime, sereno, tranquilo, onde você se acolhe, se entende, se ama.
se sente diferente. Você já viveu esse estágio? Você conhece esse estágio na sua vida ou não? Da hora que você acorda, da hora que você dorme, é sempre o mesmo estágio. Entende, gente? Vai escrevendo aí pra mim, quero entender a rotina de vocês um pouco. Porque isso tá errado. E isso vem muito das nossas crenças que impedem a gente de ser o que a gente precisa ser. Gaste tempo com você. Crie maneiras para renovar o seu poço de água antes que todos os outros o esgotem. Eles farão isso inocentemente e depois se queixarão que você ficou doente por não ter lhes mostrado onde ficam os seus limites. Olha que legal isso. Gaste tempo com você. Crie maneiras para renovar o seu poço de água antes que os outros o esgotem. Porque se a gente vai só dando, isso uma hora vai acabar. E quem vai esgotar isso são os outros, a quem eu estou servindo. Eles farão isso inocentemente, porque eu estou permitindo, porque eu estou comunicando que é assim que tem que ser feito todos os dias, porque eu estou me sobrecarregando. A culpa não é deles, a responsabilidade é minha. Eu não estou definindo esse limite. Certo? Então eles farão isso inocentemente e depois eles vão reclamar que você ficou doente por não ter lhes mostrado onde ficam os seus limites. Então tá estressada, mas você não disse que não podia, você não disse que não queria, você não disse que estava cansada. E às vezes a gente acha que a gente quer, né, deseja que as pessoas tenham a noção de que você está cansada, mas você não percebe que eu estou sobrecarregada, mas você não percebe que eu preciso de ajuda, você não percebe que eu estou cansada, você não percebe? Não, os outros não vão perceber. Nós é que precisamos comunicar isso e estabelecer esse limite. Sabe, gente, lá atrás, quando o Pedro era um bebê, o Pedro é o meu mais velho, eu tinha uma visão completamente diferente da que eu tenho hoje. E eu tinha uma visão muito vitimizada, só que não era uma vitimização aparente, porque eu era enrijecida, então não deixavam as pessoas perceberem que eu estava cansada. Eu dou conta de tudo, só que eu reclamava, entendeu? E eu reclamava muitas vezes pro meu marido, dizendo que ele podia fazer tudo que ele queria. Ele ia jogar bola, ele ia almoçar com os amigos às vezes, reuniões de trabalho, ele ia ter um dia diferente e eu não, eu tinha que ser mãe, 24 horas do meu tempo. Eu não tinha esse outro estágio onde eu me sentia diferente. Da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, sempre do mesmo jeito. Eu não podia fazer um exercício, eu não podia cuidar de mim, eu não podia sair com as minhas amigas, eu não podia ter um tempo pra mim, eu não podia nada. E a culpa era do meu marido. Isso na minha cabeça, tá? Até que um dia, no meio dos meus estudos, lendo, aprofundando, eu nem trabalhava com isso, nem pensava em trabalhar com isso, eu tava buscando algo diferente pra minha vida. Eu percebi que essa responsabilidade era toda minha. No fundo, eu não me sentia segura em deixar o meu filho para cuidar de mim. Eu não me sentia feliz, em paz, de fazer o exercício e deixar o meu filho com a avó ou até mesmo com o próprio pai. Eu me sentia mal do pai estar em casa com o filho e a mãe estar na rua se cuidando. Porque eu já falei isso aqui pra vocês, a cultura diz que a mulher precisa cuidar dos filhos. A gente vive uma cultura onde a mulher tem que ficar em casa. E se a mulher tá na rua e o marido tá em casa, é um absurdo isso. Né? Se você tá lá fazendo exercício, onde estão seus filhos? Estão com o pai. Nossa, sério? Então assim, as pessoas acham estranho, não é? E também tem a ver com a nossa criança interior. O quanto a gente quer ser a mãe que a gente não teve, o quanto a gente quer cuidar dos filhos como a gente não foi cuidado, o quanto a gente quer fazer tudo certo e acha que só a gente sabe fazer certo, porque a gente não consegue validar a conduta do marido, a conduta da avó, a gente não consegue olhar com outros olhos a conduta deles, só o que a gente faz é perfeito, só o que eu sei fazer é o que é o certo, não é? E aí eu não consigo, como é que eu vou deixar na casa da avó? A avó vai socar doce no meu filho e eu fico a semana inteira querendo que ele coma saudável, aí eu vou fazer exercício enquanto ele tá comendo doce. Aí eu vou fazer exercício, aí eu chego em casa, o pai não conseguiu dar toda a refeição. O pai não colocou no banho, a casa tá uma zona. E aí a gente começa aquele controle excessivo em cima de todas as coisas, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso fazer do meu jeito, as coisas precisam ser perfeitas como eu planejei, e eu vou me esvaziando de mim mesma. E não consigo cuidar de mim, cobro do outro, mas eu não libero espaço para o outro entrar. Isso me sobrecarrega, me torna amarga, entendeu? Eu era essa pessoa amarga.
eu era essa pessoa reclamona. Quando eu percebi que tudo o que acontecia comigo era fruto das minhas próprias escolhas e não do contexto em si, porque eu precisava curar minha criança interior, eu precisava entender por que eu queria tudo do meu jeito, no meu controle, eu precisava enxergar amor nos relacionamentos, eu precisava enxergar com ternura o comportamento das avós com o meu filho, do pai com o meu filho, para que eu pudesse me libertar e cuidar de mim, enquanto outras pessoas estariam cuidando do meu filho, inclusive o pai dele. E é isso muitas vezes que acontece com a gente, né? Que nem hoje. Hoje eu faço exercício todos os dias. Isso foi uma meta minha do ano passado. Eu falei assim, ó, o ano passado eu não fiz exercício, gente. Eu não fiz. Eu não me planejei para isso. E eu falei, o ano que vem, que é esse ano, eu quero fazer exercícios todos os dias. Porque comigo é assim, se eu não fizer intenso, se eu não me entregar inteira, eu vou acabar procrastinando. Então, quando eu decido fazer algo, eu vou de cabeça. E eu falei, eu vou fazer todos os dias. E hoje eu faço exercício de segunda a segunda, tá? De segunda-feira eu vou das 11 ao meio-dia. De terça e quinta eu vou à noite, das 7 às 8. De quarta e sexta eu vou às 6:30 da manhã. E de sábado e domingo eu vou às 8 horas da manhã. Por que esses horários, Gabi? Porque são os horários que eu não prejudico o tempo de qualidade com as crianças. Eu não prejudico as coisas que eu preciso fazer. Eu saio do trabalho 6 horas, eu já vou direto pro treino, passo aqui, pego o Davi vai comigo, porque é o ar livre, ele fica brincando, eu levo o brinquedo, ele fica comigo enquanto eu tô treinando ali, outras pessoas ajudam a cuidar, e eu cuido junto, e a gente vai naquele bolo louco. Tem vezes que ele não vai, tem vezes que ele fica aqui em casa com o pai, o Pedro vai jogar bola, certo? De quarta e de sexta eu faço bem cedinho, que eles estão dormindo, e eu faço na academia aqui do prédio, então eles ficam dormindo, o pai tá aqui ainda também, então eu desço, vou pra academia, já subo rapidinho, eles chegam, eles ainda estão dormindo, então não prejudica. De sábado e domingo eles também estão dormindo, então não prejudica o tempo, tá? Eu consegui encaixar. É mais desafiador? Claro que é, gente, claro que é. Acordar às 6 horas da manhã, sair cansada do trabalho e ir treinar, é mais desafiador. Teriam horários que seria mais fácil para mim? Sim, mas iria contra os meus valores e princípios em relação às crianças. Como é que eu vou prejudicar o tempo com eles para cuidar de mim? Aí isso eu não ia conseguir. Então a gente precisa equalizar, equilibrar isso. O que seria hoje viável para você? Entende? Como seria isso? E pensar e planejar e falar, eu mereço e eu vou cuidar de mim. Sem mencionar o ganho disso para minha saúde, o ganho disso para minha saúde emocional, o ganho disso para o meu relacionamento, para o meu corpo, para minha vida como mãe, como esposa. Então é importante, mas para isso eu tenho que parar de reclamar, mas meu marido nunca tá em casa. Gente, bota a criança no carrinho e vai andar. Mas Gabi, eu queria um tempo sozinha, eu não queria ficar levando a criança. Hoje, se é isso que você tem, se mova e faça. Reclamar falando que você queria um tempo sozinha, sendo que você não tem, você já pensou de tudo quanto é jeito e não tem jeito de você conseguir isso, não vai te trazer um resultado. Então seria muito melhor ir sozinha? Claro que seria muito melhor, mas se hoje não é possível isso, faça do jeito que dá. Tem uma mãe, né, que é minha aluna e tá dentro do grupo de funcional que a gente faz terça e quinta e final de semana, ela leva os filhos todas as vezes. Todas as vezes ela leva os dois porque ela não tem onde deixar. E ela falou que não ia mais ficar procrastinando isso na vida dela. Então ela leva. Ela consegue treinar como a gente que acaba indo sem os filhos? Não, não consegue. Às vezes ela tem treino que ela faz só dentro da rodinha dela ali, o professor passa um treino diferente para ela porque ela não pode deixar os filhos para correr, por exemplo. Mas ela vai, porque chega de contar histórias, essa é a realidade da vida dela, ela vai fazer alguma coisa. E os ganhos estão vindo a partir disso. Tá? A motivação, sensação de bem-estar, paz. Porque quando a gente faz exercício físico, por exemplo, quando a gente lê um livro, por exemplo, quando a gente caminha, aí a Aline, ó, a Aline tá aí, ó, é ela, gente, viu? Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Ela leva os filhos. Então, ler um livro, assistir um filme, o que seja que te faça bem, libera endorfina, libera serotonina, são 2 hormônios que produzem bem-estar, tranquilidade, paz, satisfação no nosso corpo, na nossa mente. E se a gente tem isso no corpo e na mente, o resultado é muito melhor, certo? E ele continua assim, ó, tudo que Deus cria tem limites. Embora você tenha muitas responsabilidades, a Bíblia diga que para aqueles a quem muito é dado, muito é exigido,
Mesmo assim, você precisa de descanso e de afastar-se da rotina. Olha isso, gente. Tudo na vida tem limites. Você precisa se afastar da rotina, você precisa de descanso. Tenha cuidado para não se entediar demais. Se fizer isso, irá aborrecer as pessoas que antes a julgavam tão interessante. Você se torna amarga, você se torna azeda, você se torna chata, você se torna sem luz. Tua aura, tua energia, ela fica nas trevas, entendeu? Mantenha-se viva, diversificando os seus interesses. Quase todos os que têm vida longa possuem diversos interesses e são multidimensionais, e sua vida não pode se resumir na sua maternidade. Gente, eu trabalho com educação de filhos, eu sei da importância da mãe e do pai na vida de uma criança, mas a nossa vida, para a qualidade da nossa maternidade, não pode só resultar em sermos mães. A gente precisa ser pessoa, entendeu? Gabi Davantel tem que ser Gabi. Nata Miranda tem que ser a Nata. A Aline precisa ser a Aline. A Jaque precisa ser a Jaque. A Eunice precisa ser a Eunice. A Gislaine precisa ser a Gislaine. A Adriana precisa ser a Adriana. A Rebeca precisa ser a Rebeca. A Luciana precisa ser a Luciana. A Elaine precisa ser a Elaine. Eu, Gabriela, preciso ser Gabriela. Não precisa ser mãe. Mãe, e mãe, e mãe, e mãe, e mãe, e mãe. Ou esposa, se você tá aqui, né? Gabi ainda não é mãe, vai ser logo logo, em nome de Jesus. Mas se você é esposa, se você tá aqui porque quer evoluir, se você é filha, você não precisa ser filho o dia inteiro, você não precisa ser esposo o dia inteiro. Você não precisa ser profissional o dia inteiro, o tempo todo. Você precisa ser você, como pessoa, cuidar de você, certo, gente? Por quê? Porque todos que têm vida longa possuem diversos interesses e são multidimensionais. Você é mais do que as muitas funções que desempenha. Só assim pode desempenhá-las, transcendendo a sua tarefa. Não fique parada numa única dimensão. A dama, olha isso que é importante. A dama é todas as coisas e precisa fazer muitas coisas, mas permanece autônoma em relação ao que faz. Isso quer dizer que você é independente do que você faz. Só porque pode fazer algo, não significa que deva ser esse algo. É preciso separar o que é do que pode fazer. Se não agir desse modo, pode ficar presa, identificada para sempre com o papel que representa. Os outros só veem o trabalho que você faz e jamais reconhecem a pessoa que você é. As coisas ficam ainda piores quando você perde de vista quem realmente é. Sua autopercepção se baseia apenas no papel que desempenha. Mas quando esse papel não for mais exigido, ou se não puder mais preencher essa função, você se perde porque não sabe quem é. O que ele está querendo dizer aqui? Nós precisamos identificar quem somos a partir daquilo que nós somos e não daquilo que nós fazemos. Imagine um jogador de futebol, ele até dá esse exemplo no livro, um jogador de futebol que treina e ele fala: eu não preciso estudar, não preciso buscar outras coisas, não preciso empreender de outra forma. Eu sou jogador de futebol, eu vou ser jogador de futebol. E ele investe a vida dele inteira só em jogar futebol, ele não faz outras coisas. E o valor dele, quem ele é, a realização e satisfação está no jogo, em ser jogador de futebol. Aí um dia ele quebra a perna, onde ele tem um problema no joelho e aí ele fica impossibilitado de jogar bola. O que sobra? O que vai sobrar dele? Imagina a decepção, muitos entram em depressão profunda, porque não tem mais valor, porque não tem mais utilidade. E a gente que é só mãe? Só mãe. Só mãe. Só mãe. Um dia essa criança cresce e ela vai preferir o amigo. Um dia essa criança cresce e ela vai fazer um intercâmbio. Um dia essa criança cresce e ela casa. E o que sobra? Aí você tenta voltar para o seu casamento, mas ele se perdeu há muitos anos quando você deixou de ser esposa e ficou só sendo mãe. E aí essa desconexão tá tão grande, tá tão longe um do outro que você tem dificuldade em se aproximar. E aí você vai tentar ser amiga, mas as suas amigas já são outro tipo, já tem outro tipo de relacionamento, porque isso também se perdeu. Aí você vai tentar ser filha, mas o seu relacionamento com seus pais também está prejudicado, porque muito tempo você só se dedicou em ser mãe. Tá entendendo, gente? O que vai sobrar? Vai sobrar o que eu e o que você construiu. O que nós construímos. É isso que vai sobrar.
E o que você tem construído agora, que seu filho tem 1 ano, 2 anos, 7 anos, 10 anos, o que você tem construído? Você precisa construir um relacionamento com suas amigas. Cadê suas amizades? Quantas amigas você tem? Quanto você liga para elas? Quanto você fala com elas? O quanto você tem tempo de qualidade com elas? E você não precisa tirar da sua família para dar para elas. Você pode marcar uma vez por mês, um café. Esses dias eu marquei com a Gabi da Vantel e a Amanda. Amanda é uma amiga minha de anos atrás, virou minha cliente, minha mãezinha, minha aluna. A Gabi, a gente se conheceu no meio do processo de evolução também. E a gente foi numa tarde, 5 horas da tarde, tomar um café para conversar, para falar sobre a vida, para ser luz uma na vida da outra. A Gabi tá aqui, ela pode confirmar isso para mim. E a gente passou poucas horas e foi tão bom. E eu voltei para casa abastecida. E eu faço isso todos os dias? Não faço. A minha rotina não me permite, a minha família não permite. Não dá para ser sempre, mas sempre que posso, faço. E vocês precisam fazer isso também. Pegar o telefone, ligar para alguém, marcar algo, um cafezinho, um sorvete, uma caminhada, alguma coisa que vai nutrir quem você é como pessoa, como amiga. Ligar para sua mãe, chamar ela para tomar um café. Fora da sua casa. Fazer isso por você. Cuidar de você. Certo? E se não quer com pessoas, cuidar de você, marcar um salão, marcar uma massagem, cuidar de você, ir numa clínica, fazer uma massagem relaxante como aquela mãe que eu postei nos stories, que fez e cuidou dela mesma. Gente, quantas mães eu vejo que procuram o preço de uma massagem relaxante, hoje em média R$150, R$100 uma massagem. Ah, eu vou gastar R$150 em 1 hora? Meu Deus, você merece! Você merece! Quanto peso você carrega ao longo da semana, nas suas costas? Você não merece se sentir relaxada? Gabi, eu não tenho condições. Ok, se planeje. Você não merece uma vez por mês, cada 2 meses? Eu não sei qual é a sua realidade financeira, mas você não merece investir esse valor em você? Quantas mulheres falam, quero pintar meu cabelo, mas é muito caro. Rafa, não vou pintar. Você não merece? Você não merece gastar esse dinheiro com você? Gente, não é pra sair gastando todo o dinheiro, tá? Só porque a gente merece. Mas a gente precisa se olhar diferente, a gente precisa se dar valor. Eu mereço, eu vou cuidar de mim, eu vou me dar isso de presente. Porque eu mereço, eu me valorizo. Eu não vou esperar o meu marido vir com um presente e falar, Tó, você ganhou um vale massagem, Tó, você ganhou um vale cabeleireiro, você ganhou um vale spa. Eu não vou esperar isso, porque não é, depende deles, depende do que eu acho sobre mim. Do que eu tô demonstrando, qual é o meu valor. Sabe? E às vezes a gente vai lá, gasta R$100 numa pizza no final de semana, mas não gasta R$100 num dia de massagem, porque a pizza todo mundo vai comer, a massagem só eu vou utilizar. Só eu, é tudo eu, entendeu? Você é tudo, você precisa ser tudo. Vocês estão entendendo? Não é só, é tudo. Você tem que se valorizar, se amar, se gostar, porque isso é muito importante. E ele fala assim, pessoas diferentes são reabastecidas por coisas diferentes. Descubra algo que a reabasteça e revigore, quer seja uma massagem ou uma leitura de um bom livro. Dê uma fugida para isso. Não esqueça que só fazer retiradas e nenhum depósito deixará qualquer conta no vermelho. Depois vocês falam assim para mim, eu não consigo, eu não penso, eu só grito, quando eu vejo eu já perdi a paciência. Claro, só estão tirando de você, só estão tirando de você, só estão tirando de você. O que é que você faz para se abastecer? Sem esse abastecimento, você não vai conseguir entregar por muito tempo coisas boas, entendeu? Você precisa desse abastecimento para se sentir melhor. Não fique zangada nem desapontada porque os que a cercam continuam a colocar pesos cada vez maiores nos seus ombros. Não fique zangada nem desapontada porque os que a cercam continuam a colocar pesos cada vez maiores em seus ombros. É sua, é minha? É do seu marido? É do seu filho? É da sua mãe? Da professora? Não. É sua responsabilidade mostrar que você já tem o bastante. Não espere que os outros percebam. É a sua responsabilidade mostrar que você já carrega o bastante. Ninguém é adivinho. Você precisa dizer isso a eles. Se nunca disser aos que a rodeiam, preciso tirar tempo para mim, preciso ficar sozinha, preciso cuidar de mim, eles vão achar que você não precisa disso.
A única maneira de suportar as exigências colocadas sobre você é saber quando levantar a mão e dizer basta, e dizer chega. Para de se colocar como vítima da vida, do casamento, da maternidade, sofrer. Comunique que você não está mais aguentando. E se dentro dessa rotina você acredita que está precisando mesmo de ajuda do marido, por exemplo, e ele não está colaborando, comunique isso. Informe. Diga o que você vai fazer a partir de hoje e comece a fazer. Libere o seu filho para ele, vá cuidar de você. Ah, Gabi, mas eu chego, a criança nem toma banho. É o preço que você paga. Vá cuidar de você, chega e vai dar banho no teu filho. Ai, Gabi, mas eu chego, ele comeu meio prato, comigo ele come o prato inteiro. Meu marido não sabe dar janta para ele. É um dia da janta, ou vai na hora do almoço, ou vai na hora da tarde, ou vai de manhãzinha antes da criança almoçar, ou vai depois que a criança jantou. Eu não sei o que você vai fazer, mas tome a decisão de fazer. Não dá para ser perfeito em tudo, tá bom? Não dá. Gente, às vezes eu chego do treino de terça e quinta aqui e as crianças estão morrendo de fome esperando eu chegar do treino para dar janta. Porque às vezes o pai comeu e não percebeu que as crianças podem estar com fome. Acontece isso aí também? Acontece? Os pais às vezes eles não percebem, se a barriguinha deles está forrada, se eles não estão com fome, eles não conseguem perceber que o filho pode estar. E nem sempre a criança fala assim, ó, tô com fome. O que a criança faz? Birra, não é? Mau comportamento, fica agitada, porque ela tá sentindo algo diferente que ela não consegue entender, então ela vai manifestar isso no comportamento. Aí você vai lá, fica irritada, né? O que você faz? Você vai lá dar uma comidinha, pronto, a criança mansa, porque era fome. Mas os pais às vezes não conseguem ter esse insight. E eu chego e vejo que a coitada da criança tá morrendo de fome. Respiro fundo, vou lá fazer, mamãe chegou, vou fazer comida, vamos fazer comida e vou, não tomo nem banho, já lavo as mãos, já lavo o rosto, já vou pro fogão, já faz uma mistureba lá louca, bota no prato e janta todo mundo feliz da vida. E depois eu vou com todo o amor do mundo e digo assim, olha, marido, querido, idolatrado, salve, salve da minha vida, vamos, né, tentar dar comida para os filhos antes da mamãe chegar. O que você acha dessa ideia? Eva! E aí a gente vai falando com todo o amor do mundo, e aí o pai, né, chiquinho, e fala, esqueci de ver esse detalhe, mas não tem problema. E aí quando a gente chega na próxima vez, tem janta. Isso, ontem eu cheguei aqui em casa, tinha arroz prontinho, fez o arroz, fez um ovo mexidão lá, fez uma carninha, olha só, e eu cheguei e sentei para jantar, porque estava pronto. E milagres vão acontecendo, entendeu? Mas a gente precisa olhar positivamente para tudo isso. Eu dou conta, eu posso resolver, meu filho não vai morrer se passar um pouco do horário de comer. Quando eu chegar eu resolvo, mas eu cuido de mim, tá bom? Eu cuido de mim, eu faço as coisas por mim e eu paro de exigir das pessoas a excelência que eu acho que eu tenho. Eu paro de exigir das pessoas o cuidado que eu acho que só eu preciso dar. Eu consigo olhar diferente para as situações e para as pessoas que me cercam, certo, gente? Que live mara, que bom, acontece com certeza. Gabi, estou me empenhando muito nessa transformação, estou me sentindo muito capaz, além do que imaginava. Você é bênção, está me despertando. Amém, obrigada, viu? Já dou antes a janta, e tem dia que não dá para comer janta, levo o lanchinho e vamos lá. É isso aí, gente, não é sobre perfeição, é sobre evolução. Mas acontece que um copo furado ou um copo vazio não é capaz de derramar nada de bom no outro. A gente precisa do nosso tempo, tá? Acordem antes das crianças, se possível for, se seus filhos não acordarem muito cedo. Durma depois dos seus filhos e nesse tempo cuide de você, assista um filme, ouça uma música, faça algo de bom para você. Mude a sua dimensão, saia de um estilo, vá para outro, se sinta diferente, se abasteça. Cuide do seu casamento, saia para jantar com seu marido, entendeu? Deixe as crianças com alguém, planeje isso com antecedência, cuide de você e do teu esposo. Um dia as crianças vão embora, vai sobrar o que você construiu, tanto fisicamente quanto no relacionamento. Então a gente precisa cuidar da mente, do corpo, da alma, do espírito e do relacionamento. Ai, Gabi, é muita coisa. É. Mas posso falar? O resultado disso
é felicidade. O resultado disso é satisfação. O resultado disso é união, é conexão. A Jaque namore, isso. O resultado disso é sexo de qualidade. O resultado disso é gratidão. Agora, enquanto você ficar, ai, é muita coisa, ai, é muito difícil, o resultado disso é reclamação, é rigidez, é depressão, é desmotivação, é insatisfação, é tristeza, é raiva, é grito, é desconexão. Então, a escolha é tua. Qual é o resultado que você quer? Eu prefiro esse, mesmo que isso exija mais de mim, do que não fazer tanto, mas ter uma vida medíocre, porque não é isso que Deus quer pra mim. Ele não quer uma vida medíocre. Ele quer uma vida plena, para que eu possa ser luz. Aqui eu tô nas trevas, aqui eu sou luz. E eu quero isso pra mim. Então eu pago o preço, porque o resultado compensa. Tá bom? Pague o preço você também. Gente, um beijo grande, cheio da presença de Deus pra vocês, que vocês se motivem, que vocês façam coisas pra vocês. Hoje só é quarta, a gente tem quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias que você pode tomar decisões importantes na sua vida. Decida agir. Vai acontecer coisas na sua mente, vai ouvir vozes que vão dizer pra você, para, você não vai conseguir, você não vai dar conta, desiste, isso é demais, você tá sobrecarregada, ai, é difícil, ai, é cansativo, ai, tá muito frio, ai, eu não quero, ai, mas e meu filho, ai, mas eu não consigo. Mande esses pensamentos embora. Fala, oi, pensamento, obrigada, pensamento, tchau, pensamento. Oi, pensamento, obrigada, pensamento e tchau, pensamento. E decida olhar para onde você quer, o alvo que você quer encontrar. E seja violenta com os desejos da sua carne. Seja violenta, nós falamos disso essa semana. Seja violenta com os comportamentos negativos que você quer tirar. O que é ser violenta com eles? É ser violenta e dizer, eu não quero mais você na minha vida. E manda embora. E vá para onde você quer alcançar. Seja violenta para aquilo que você não admite mais na sua vida. E eu tô arrepiada, porque eu preciso falar isso para vocês. Eu preciso. Para com mimimi, para com historinha. Seja violenta para tudo isso. E olhe lá para frente, para a luz que você pode viver na sua vida. Porque se alguém conseguiu um dia, você também é totalmente capaz de conseguir, porque ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. A única diferença entre as pessoas é que algumas desistem no caminho, outras persistem no caminho. Tá bom? Um beijo. Eu amo vocês de coração e desejo muito que Deus mude a vida de vocês, tá bom? A gente se vê segunda-feira de novo nas nossas conexões da manhã. Não esqueçam de compartilhar com alguém, vai estar lá no YouTube, se Deus quiser, se o Instagram deixar eu salvar essa live. Um beijo, fui!